Oi, tudo bem? Agora eu vou falar sobre sistema nervoso. Mas o que é o sistema nervoso? É o sistema que te deixa nervoso? Sim, é o sistema que te deixa nervoso. É claro que a função do sistema nervoso não é te deixar nervoso, mas ele também é responsável por isso, tá? Assim, o sistema nervoso é o seguinte: qual é a função dele? É receber informações do ambiente, por exemplo, pá, recebi uma informação. A informação, por exemplo, quando deu esse pá, o que aconteceu? Eu senti alguma coisa, deu informação de que eu estava tocando. Aí o que faz? Essas informações são interpretadas e tudo mais. Quando elas são interpretadas, uma resposta é enviada. Por exemplo, sei lá, uma pessoa, por exemplo, fez assim, oba, tudo mais. Aí, tipo, aí eu fui lá, interpretei, ó, que horror, entendeu? A pessoa deu na minha cara, fui lá, recebi a informação de que levei uma na cara, tudo mais, aí interpretei essa informação, tudo mais, e aí fui lá e dei uma resposta, pá. Então, essas funções são o seguinte, ó, essa função de receber informação é sensitiva, por exemplo, pá, aqui, ai, fiz forte, aqui, ó, recebi uma na cara, eu senti isso, essa função sensitiva do sistema nervoso. Aí tem essa função que foi interpretada, que eu levei uma na cara, que qual é? É a função integradora. Tem também aquela função lá que é ir lá e dar uma na cara de volta, que é o quê? É a função motora. Ok? Assim, sistema nervoso, ele é dividido em dois principais: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central é o responsável lá pelas funções integradoras e o periférico pela sensitiva motora. O que é assim? O sistema nervoso central é composto por duas regiões, que é o encéfalo, que fica aqui na nossa cabeça e tudo mais, e tem também a medula espinhal, que fica no meio da nossa coluna. O que é a medula espinhal? É meio que... ela é como se fosse uma corda, sabe? É claro que não é uma corda, mas como se fosse uma corda que... uma corda feita de neurônios, que são as células do sistema nervoso, que levam essas informações, trazem informações, tudo mais. E a medula espinhal, o que ela faz também? Ela gera respostas, por exemplo. Não é tudo que precisa ir pro encéfalo para ser interpretado. Por exemplo, eu tô aqui, aí vamos supor, isso aqui é uma chapa quente, tá? Toquei, pá! Aí, por exemplo, na hora, já foi pra minha medula espinhal, que tá aqui na coluna. Então, já foi um reflexo. Então, automático, eu tirar a mão do negócio quente. E por que a medula faz isso aí? Porque a medula é mais perto do lugar do que o encéfalo. Então, sim, isso aí facilita, porque não precisa chegar no encéfalo. Entendeu? Agora, e o que é o sistema nervoso periférico? São os nervos. Tem dois tipos, tem os espinhais, que são os que saem da medula espinhal, e também tem os que saem do crânio e vão direto pro encéfalo. Ok? Assim, o sistema nervoso central, assim, no encéfalo, ele é dividido em várias áreas, assim. A gente tem o que lá? Cerebelo, cérebro, bulbo, hipotálamo, hipófise, todas essas regiões e tudo mais. Então, a gente tem a medula espinhal chegando. Aí, logo ali, a gente tem o quê? O bulbo. O que é o bulbo? É responsável pela manutenção das nossas funções vitais involuntárias. Ou seja, o que é? A nossa respiração involuntária, por exemplo. Quando a gente respira sem estar pensando em respirar e tudo mais, por exemplo, quem está controlando isso é o bulbo, vendo o nível de gás carbônico no nosso sangue. Aí quanto mais tem, mais ele manda o negócio respirar. E também ele controla o quê? Velocidade dos batimentos do coração. Sim, é claro, tem o miocárdio e tudo mais, o coração ele tem o próprio impulso, mas quem controla a velocidade disso e tudo mais é o quê? É o bulbo. O bulbo também controla a produção de saliva, também controla o espirro,
a tosse. E é basicamente isso. Assim, a gente também, aí subindo um pouquinho mais, a gente tem a ponte e tudo mais, a gente chegou lá, tem lá hipotálamo e hipófise. E o que é o hipotálamo, primeiro? Ele é um controle automático. E como é que funciona esse controle de funções automáticas? Através de hormônios. O que são os hormônios? Não é que nem aquele, por exemplo, negócio nervoso, por exemplo, tipo, pá. O hormônio é um negócio que vai correndo na nossa corrente sanguínea, fazendo com que seu corpo, seus órgãos, seu organismo se comporte de uma determinada maneira. Então, esse é o poder dos hormônios e o hipotálamo controla algumas dessas funções através de quê? Hormônios. Por exemplo, controla o quê? A fome, a sede, temperatura, pressão arterial. Controla também a reabsorção de água nos rins, que eu já falei. A coprodução do hormônio ADH. E também tem a hipófise. E o que ela é? Ela armazena hormônios e ela também produz hormônios. Tudo mais. E a hipófise é controlada pelo hipotálamo. Ok? E a gente também tem ali um pouquinho mais, nessa região aqui mais ou menos, um negócio chamado cerebelo. O que o cerebelo faz? Assim, ele recebe, ele tem a capacidade de perceber o ambiente, assim, ele percebe a posição do nosso corpo no ambiente e tudo mais. E com isso, o que acontece? Ele dá o quê? Equilíbrio pro nosso corpo e tudo mais. Faz com que a gente não caia e tudo mais. O cerebelo não é responsável pela função motor e tudo mais. Por exemplo, o cerebelo não é o cerebelo que manda, por exemplo, fazer esse movimento aqui. Não foi o cerebelo que mandou. Quem mandou foi uma outra parte do sistema nervoso central chamada cérebro. Você já deve saber o que é, mas sim. O cérebro faz os negócios lá, ele que tem a função de enviar os sinais dos movimentos motores. Mas o que o cerebelo faz? O cerebelo vai lá e fala, então, ele percebe sua posição no ambiente e tudo mais, e aquele negócio faz com que você meio que, por exemplo, quando você vai, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse água, assim, eu vou beber água. O cerebelo faz com que você faça isso. Se fosse só o cérebro, você faria isso aqui, tipo, entendeu? Você não teria equilíbrio e tudo mais. O cerebelo, a função é a precisão, ou seja, precisão motora. Importante saber. E é claro, o nosso tão querido, amado e maravilhoso cérebro. E para que o cérebro serve? Sim, bem geral, porque cérebro serve para muita coisa. Assim, ele o que ele faz? Ele recebe informações, ele que recebe essas informações. Quem faz esse raciocínio, ele interpreta, por exemplo, recebi uma na cara. O cérebro recebeu a informação, ele interpretou, tipo, o que ele interpretou? Essa pessoa que eu detesto, sei lá, esse filho da mãe bateu na minha cara, então tô com raiva. Aí, o que ele faz também? Ele envia respostas. Ele envia uma resposta motora, te dá uma na cara de volta. Entendeu? E assim, o cérebro, ele é responsável também pela memória, pelas nossas emoções e tudo mais. O cérebro é responsável por sensações, raciocínios, inteligência, memória, como já falei. Também receber as respostas, enviar as respostas e tudo mais. Agora, assim, vou falar um pouquinho sobre uma coisa chamada neurônio. O que é um neurônio? Os neurônios são células do sistema nervoso. Tem 3 partes, assim, uma célula neurônio. A gente tem lá o corpo celular do neurônio, tudo mais, que é onde fica o quê? O núcleo, citoplasma, membrana plasmática, todo aquele negócio que tem dentro de uma célula. E também tem outra parte, são os dendritos. Tem corpo celular, tem os dendritos. O que eles fazem? Eles recebem informações. Dendrito recebe uma informação. E também tem outra parte. Assim, aqui tem os dendritos recebendo informação. E aqui tem o quê? Axônios. Aqui tem o axônio, terminações de axônios. O que elas fazem? Transmitem informações.
Então, você já viu um pouquinho como é que é mais ou menos a transmissão nervosa, assim. Tá, vamos por aqui, ó. Meus dedos são dendritos. Isso aqui é o corpo celular, isso aqui é o axônio, ó. Recebeu informação, passou, isso aqui passa a informação e tudo mais. Então, assim que a informação é passada, mas como é que é passada a informação? É da seguinte forma: ela é passada não através de, por exemplo, energia elétrica, que nem, por exemplo, é passado alguns meios de comunicação, que hoje não sei direito, sei lá, não sei direito como é que funciona satélite e tudo mais. Por exemplo, TV a cabo e tudo mais. Cabo tá trazendo. Então, não é que nem isso que. Não é um negócio, não é eletricidade, de fato. O que é? A comunicação aqui, ela é química, através de substâncias que fazem essa comunicação, como é que são chamadas? Neurotransmissores. Neuro, pensar no neurônio, e transmissor, porque transmite as informações. Entendeu? É assim que acontece. E os espaços entre os neurônios são chamados de quê? Sinapses. Assim, por exemplo, aqui é um neurônio que vai, vai passando através do neurotransmissor. E assim, agora eu vou falar um pouquinho mais do sistema nervoso periférico. Vou explicar o seguinte. Essas células, os neurônios, elas, assim, elas são muito, elas têm uma característica porque, assim, elas são muito compridas. Assim, são maiores que as outras células. Não tem tamanho, por exemplo, não, isso é maior que isso, assim. O que eu tô falando aqui são mais longos. Por quê? Dendritos e axônios. Dendritos e axônios podem ser muito longos. Por exemplo, e o que são esses dendritos e axônios mais longos e tudo mais? A parte que fica fora do sistema central. São os nervos. Então, assim, sistema nervoso central, encéfalo, medula espinhal, é a parte do sistema nervoso que tem os neurônios inteiros, ou seja, que tem o corpo celular do neurônio de fato. Ok? Então, assim, olha, o corpo celular, ou seja, o neurônio lá de fato inteiro tá lá. Mas aí, o que acontece? Por exemplo, na medula espinhal. Ó, aqui é medula espinhal e tudo mais. Aqui tem vários neurônios e tudo mais. Aí, por exemplo, os dendritos e axônios, o que acontece? Vamos prolongando. É claro que uma célula é microscópica e um dendrito, um axônio é microscópico. Mas, o que acontece? Eles acabam se unindo e tudo mais, contra as coisas e tudo mais, e formando o quê? Nervos. Então, o que são os nervos? Dendritos e axônios. E existem 3 tipos dessas células aí dos neurônios. São o quê? Os neurônios motores, onde tem, por exemplo, lá, axônios longos, por exemplo, na medula espinhal. Tem um neurônio lá que acontece. O axônio, que vai transmitir a informação, como é um negócio motor, ou seja, vai ter que dar a informação. Então, por exemplo, está passando a informação através de um axônio longo. Então, lá na medula tem corpo celular, aí o axônio vai até, por exemplo, lá, o músculo que faz ele se mover. Claro que ele não faz isso sozinho, faz isso junto com muitos outros neurônios motores, axônios, no caso, que estão unidos lá nos nervos e tudo mais. Também tem os sensoriais, que é basicamente a função contrária, receber as informações. Também estão unidos nos nervos, assim, a medula espinhal, tudo mais. Aí tem o quê? O dendrito longo, que vai, por exemplo, até a mão para sentir isso daqui. Entendeu? E vai dar a informação e tudo mais. E também tem o de associação, que são assim, não tem nem os dendritos gigantes, nem axônios gigantes, basicamente um tamanho pequenininho, sabe? Vai passando informação, tipo... É basicamente assim. São os negócios pequenos que fazem as conexões. E é isso que eu tenho pra falar sobre o sistema nervoso. E... tchau. Ah, calma, não, desculpa, esqueci de uma coisinha. Sim, tem um negócio lá do sistema nervoso autônomo e ele é dividido em 2, que é o parasimpático e o simpático. Basicamente o seguinte, o sistema nervoso simpático,
ele faz os órgãos terem algumas atitudes, como por exemplo, esse sistema nervoso autônomo controla o quê? Velocidade de batimento cardíaco, contração, dilatação de bronquíolo, movimentos peristálticos, produção de suco gástrico e tudo mais. Aí o que o simpático faz? Ele faz alguma ação e o simpático faz ação contrária. Vamos supor, agora viajando um pouco, o sistema, sei lá, simpático levanta o copo, o parasimpático vai abaixar o copo. Sim, um jeito corre um jeito de decorar esses nomes, assim, por exemplo, pensa, tem o sistema simpático e o parasimpático. O simpático faz isso e o parasimpático para o que o simpático fez. É claro que isso não é ao pé da letra, porque, por exemplo, tem algumas funções que o simpático faz, outras que o parasimpático faz, e assim, então, não é tipo assim, um faz, outro para. Tem algumas coisas que um faz, outro para e tudo mais. Mas é basicamente um jeito de lembrar esses nomes e tudo mais. Então, tchau, isso que eu tenho pra falar sobre o sistema nervoso. Agora sim.